Já reparou que, quanto mais você se entende, mais parece que se distancia das outras pessoas? Não é só impressão, não. É que existe um preço alto, silencioso e, às vezes, bem cruel, para quem decide mergulhar para dentro de si. A maioria prefere o barulho, a distração, a multidão que fala sem parar, mesmo que não diga nada. Mas e você? Não está cansado dessa bagunça, desse corre-corre que não leva a lugar nenhum? Então vem comigo. Hoje a gente vai fazer uma descida, não qualquer uma, mas daquelas que mexem por dentro, guiados por um pensador que não escrevia para agradar ninguém. Um homem que virou a mesa da moral comum e mostrou a beleza e a dor da solidão, porque no fundo ela é o espelho da nossa profundidade. E talvez seja justamente por isso que tantos fogem dela como o diabo foge da cruz. Schopenhauer dizia que a solidão era o destino dos espíritos excepcionais. Mas ele não falava isso com um sorriso no rosto, não. Era com a frieza de quem sabia que o preço dessa exceção era a exclusão. O que ele propunha nunca foi entretenimento. Era desconforto mesmo, para acordar o sujeito da anestesia da rotina. Ele queria que o leitor parasse de seguir a boiada e encarasse o abismo da própria alma sem escapatória. Sua obra, pesada e direta como um soco no estômago, não era feita para qualquer um. Só quem tem peito para pensar sozinho consegue segui-lo até o fim. Porque ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele esfrega a verdade na cara, doa a quem doer. Para ele, solidão era sorte. Sim, sorte, mas daquelas que vêm com gosto de exílio, com cheiro de renúncia, com a cara da incompreensão. Só que nesse solo árido nasce uma liberdade diferente, aquela que brota de dentro, que não depende do elogio de ninguém. E é aí que bate a pergunta: por que será que a solidão assusta tanto você? Já parou para pensar no desespero que bate quando o celular não vibra? Quando você fica no silêncio absoluto? Porque no fundo, você sabe que esse silêncio revela. Ele mostra que talvez o que existe aí dentro ainda está meio vazio. Ele escancara aquilo que você vem tentando empurrar com a barriga. E é aí que Schopenhauer crava a estaca. O comum não vê a solidão como privação, mas como alívio. Porque estar com os outros muitas vezes é um peso. E ainda assim, você insiste em correr atrás da companhia alheia como se fosse o último copo d'água no deserto. Será que está buscando afeto mesmo? Ou só tentando fugir de você? Para o filósofo, a diferença entre o sábio e o tolo está justamente aí. O primeiro encontra prazer em si mesmo. O segundo precisa dos outros para disfarçar o próprio vazio. O homem vulgar, segundo ele, quando está sozinho, sente o buraco existencial se escancarando. Olha só o que isso quer dizer. Muitos dos que vivem cercados de gente, tão logo ficam a sós, já sentem um desconforto profundo. É que nunca aprenderam a estar em paz consigo. Ninguém ensinou a eles a se sustentarem por dentro. Não tiveram uma educação espiritual. Não foram obrigados a pensar de verdade. E aí, quando o barulho para, o silêncio grita. Agora seja sincero. Você consegue ficar com você mesmo? Ou precisa de distração para não surtar? Essa pergunta, meu amigo, carrega mais verdade do que 1000 palestras motivacionais. É aqui que entra o estoicismo, com sua tranquilidade firme, com sua ênfase no controle interno. Marco Aurélio dizia que a alma fica em paz quando não depende de nada fora dela. A solidão, vista assim, vira uma chance de se fortalecer. Não um castigo, mas uma prática. É como um treino invisível para aprender a ser inteiro sem plateia, porque o sábio estoico não teme ficar só. Ele sabe que o valor verdadeiro não precisa de aplauso, e que estar bem com a própria mente é uma das maiores vitórias que alguém pode conquistar. É curioso, né? A gente vive num mundo que parece feito para evitar qualquer silêncio. Tudo é notificação, conversa jogada fora, distração constante. Mas e se o silêncio for justamente o único lugar onde você pode se encontrar de verdade? Schopenhauer provocava sem piedade. Se você sente paz na solidão, é porque tem um bom fundo. Parece simples, mas carrega um peso enorme. Ter um bom fundo, no fim das contas, é ter consistência. É saber quem você é mesmo sem ninguém olhando. E isso, meu caro, não se aprende com curtidas ou frases prontas. Isso exige mergulho, e mergulho, às vezes, dá medo. Principalmente quando a gente não sabe o que tem lá no fundo. E sabe o que mais assusta? A ideia de que os verdadeiros pensadores são sempre estrangeiros em sua própria época. É isso que ele dizia, não como lamento,
mas como realidade. Os que veem com mais clareza, que não se contentam com explicações rasas, acabam mesmo vivendo à margem, porque o mundo tem medo de quem pensa demais. Tem gente que se incomoda só de ver alguém em paz consigo. Parece absurdo, mas é real. Por isso, Schopenhauer escrevia com uma sinceridade quase cruel. Ele não queria agradar, queria libertar. E para isso, sabia que seria preciso romper com a ilusão do pertencimento fácil. Ele dizia que viver consigo mesmo é uma vantagem inestimável. Mas essa vantagem só tem valor para quem tem valor por dentro. Se você não consegue curtir sua própria presença, é sinal de que ainda precisa se fortalecer. E isso não é vergonha nenhuma. É só um chamado para começar o trabalho. Porque não adianta tapar o sol com a peneira. Se você não suporta sua companhia, ninguém vai conseguir fazer isso por você. Pode até distrair, maquiar, adiar, mas chega uma hora em que o espelho da alma aparece. E aí, ou você encara, ou se perde num eterno zapping emocional. A relação que a gente tem com a solidão revela, no fundo, o que a gente tem por dentro. Quem tem um mundo interno rico não se desespera quando está só. Pelo contrário, até agradece. Aproveita para criar, refletir, respirar sem ruído. Agora, quem é vazio por dentro precisa de gente como quem precisa de ar, não para amar, mas para fugir de si. É uma busca desenfreada por qualquer tipo de ocupação externa. E nessa correria, o sujeito vai se abandonando, se esvaziando, se esquecendo, até que um dia acorda e não se reconhece mais no espelho. E o mais irônico é que essa mesma solidão que todo mundo tenta evitar é justamente a chave do autoconhecimento. Aquela mesma que o estoicismo valoriza tanto. Epicteto falava que ninguém é livre se não governa a si mesmo. E como é que alguém vai se governar se não sabe nem o que sente, nem por que reage do jeito que reage? O silêncio, por mais duro que pareça, é o único lugar onde essas respostas podem nascer. É ali, sem filtro, que a verdade aparece. E Schopenhauer não prometia consolo, prometia lucidez. Uma lucidez que arde, mas que liberta. Ele comparava a solidão a uma dieta, insuportável em excesso, mas indispensável para a saúde do espírito. E convenhamos, faz todo sentido. Ninguém precisa se isolar do mundo, virar monge ou sumir do mapa. Mas também não dá para viver num mar de vozes e esquecer da própria. O equilíbrio é o desafio, e é nesse ponto que entra a coragem. Porque é preciso coragem para dizer não aos convites vazios, para recusar a agitação que não leva a nada, para escolher um fim de semana em silêncio em vez de uma agenda lotada de distrações. Coragem para olhar para dentro sem desviar o olhar. Quando a gente começa a entender o valor da solitude, tudo muda de perspectiva. O silêncio deixa de ser um vazio assustador e vira um campo fértil, onde ideias crescem, onde as raízes da identidade se firmam. E olha, isso não é papo de autoajuda não, é constatação. Schopenhauer falava disso com uma clareza que chega a doer. Ele dizia que, se você não tem recursos internos para preencher as horas de solidão, vai acabar dependente do mundo externo. E essa dependência é traiçoeira, porque ela se disfarça de sociabilidade, mas no fundo é só medo de si mesmo. Ele não era gentil ao expor isso, não. Usava palavras cortantes, quase como bisturis. Dizia que a vida social, muitas vezes, é só um teatro onde tolos se toleram por hábito. E se você pensar bem, vai perceber como essa frase é precisa. Quantas conversas vazias você já teve só para não se sentir deslocado? Quantos encontros você aceitou só para não passar o sábado sozinho? Mas será que não seria melhor encarar esse sábado em silêncio do que continuar participando de relações que só desgastam? Às vezes, o barulho externo é só um jeito de não ouvir o barulho interno. E é por isso que tanta gente tem pavor do fim de semana sem convite, do celular mudo, do tempo livre sem roteiro, porque esse tempo livre traz uma responsabilidade enorme, a de preencher a si mesmo. Schopenhauer inverte tudo. Ele diz que quanto mais sociável uma pessoa é, menor tende a ser seu conteúdo interno. É uma provocação forte que desmonta a lógica moderna do networking a qualquer custo. Não que ele negasse o valor dos encontros verdadeiros, mas sim apontava o perigo da convivência vazia, aquela que serve só para preencher a agenda e evitar o desconforto de estar só. E aqui entra uma coisa que o estoicismo também reforça.
A importância de escolher bem com quem se anda. Sêneca dizia que devemos andar com os sábios, ou ao menos com os que nos elevam, porque a companhia errada é como uma brisa carregada de veneno. Você nem sente de imediato, mas aos poucos te enfraquece. O convívio, quando mal dosado, embota o raciocínio, distorce os valores, apaga a lucidez. Por isso, para Schopenhauer, aprender a ficar só era mais do que uma habilidade. Era uma virtude, uma força que precisa ser treinada com disciplina, como quem fortalece um músculo esquecido. Tem uma frase dele que é como uma flecha certeira. A maior parte dos homens, quando se vê a sós, revela sua insignificância. Essa não é uma crítica vazia, mas um alerta, porque o homem que não se basta, que não se aguenta, vai sempre precisar de plateia. Vai viver para ser visto, para ser aceito, para receber tapinha nas costas. E isso, meu amigo, é a forma mais sutil de servidão. Você pode até parecer livre, mas está preso ao olhar do outro, escravo da opinião alheia. E assim vai se moldando, se apagando, se esquecendo. Já tentou simplesmente pensar por um tempo sozinho, sem distração? Não resolver problema, nem planejar nada. Só pensar, sentir, contemplar. Muita gente não consegue. E sabe por quê? Porque quando o barulho externo some, o eco interno aparece. E esse eco, às vezes, assusta. Ele traz à tona perguntas que a gente empurra para debaixo do tapete. Mas são essas perguntas que mostram quem somos de verdade. Schopenhauer dizia que o homem que aprende a desfrutar da própria companhia prova ter um valor espiritual elevado. Não é arrogância, é maturidade. É quando o silêncio vira parceiro e não ameaça. Muita gente acha que está só quando está sem gente por perto, mas Schopenhauer deixa claro que a verdadeira solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de ruído. Tem quem esteja cercado de amigos, família, seguidores, e ainda assim sinta aquele vazio que corrói por dentro, porque o barulho ao redor nem sempre preenche o silêncio de dentro. Às vezes, ele só abafa. É como colocar uma música alta para não ouvir o som do motor falhando. Você pode até enganar o ouvido, mas o problema continua lá, debaixo do capô, esperando a hora de parar tudo de vez. E quando esse silêncio é ignorado por tempo demais, ele não desaparece. Ele explode, vira crise, vira apatia, vira aquele cansaço existencial que não passa com descanso. O filósofo alemão, com sua frieza cirúrgica, apontava que esse apego ao convívio constante é, muitas vezes, sintoma de uma pobreza interna que ninguém quer admitir. Ele não condenava o contato humano, mas sim essa necessidade desesperada de nunca estar só. Porque quando a gente precisa demais dos outros, qualquer ausência vira tragédia, qualquer rejeição vira colapso. O estoicismo também toca nesse ponto. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de cultivar uma fortaleza interior, não para se isolar do mundo, mas para não ser destruído por ele, porque quem depende do externo para manter a paz está sempre vulnerável. Basta uma palavra atravessada, uma mensagem não respondida, uma ausência inesperada, e pronto, o castelo desaba. Agora, quem construiu esse castelo dentro de si, com paciência e disciplina, não se abala fácil. Pode até balançar com os ventos da vida, mas não quebra. E é isso que Schopenhauer queria mostrar, que a verdadeira força vem de dentro. Ele dizia que o tempo solitário é precioso, porque nos permite cuidar do que realmente importa, os próprios pensamentos. É nessa hora que a gente consegue limpar a bagunça mental, reorganizar o que sente, entender de onde vêm certas angústias. Só que isso exige coragem. Coragem para sentar consigo mesmo sem a pressa de resolver nada. Coragem para ouvir pensamentos desconfortáveis, sem querer calar tudo com entretenimento. Coragem para simplesmente ser, sem a necessidade de provar nada para ninguém. E essa coragem, meu amigo, está em falta no mercado. Repara como a sociedade gira em torno da ocupação constante. Todo mundo correndo, fazendo, postando, falando. Mas no meio dessa avalanche de estímulos, o silêncio virou luxo. Um luxo que poucos têm coragem de bancar. Schopenhauer dizia que a solidão era o último reduto de liberdade autêntica. Não aquela liberdade de fazer o que quiser, mas a de ser quem se é, sem filtro, sem plateia. E talvez seja por isso que ela seja tão evitada. Porque ela não só afasta os outros, mas aproxima a gente de quem realmente somos. E nem todo mundo está pronto para esse encontro.
A pergunta que ele faz, mesmo sem dizer diretamente, é de arrepiar. Quem é você quando ninguém te olha? Essa pergunta já bastaria para virar o mundo de alguém do avesso, porque no silêncio não tem personagem, não tem papel social, não tem curtida para massagear o ego, só sobra você cru do jeito que é. E se isso te incomoda, é aí que mora o problema. Porque não adianta continuar correndo atrás de aceitação, se no fundo você nem aceita a própria companhia. Não adianta procurar refúgio no outro, se você ainda é um território em ruínas. Schopenhauer não fazia rodeios. Ele dizia que a reclusão voluntária, aquela escolha consciente de se afastar da confusão do mundo, não é castigo, é conquista. Uma vitória silenciosa da alma sobre a necessidade de agradar, de ser aceita, de estar o tempo todo em vitrine. E olha que ele sabia o quanto isso doía, porque não é fácil se afastar da multidão quando a multidão é tudo o que te ensinaram a buscar. Mas ele insistia. Na solidão, o homem finalmente pode ser ele mesmo, livre das vozes que tentam moldar, dos olhares que comparam, dos aplausos que cobram. Ali, ele se encontra. E aí vem a pergunta que ecoa como tambor no peito. Você tem coragem de se encontrar sem distrações? De desligar tudo e simplesmente ficar ali, com seus pensamentos, seus traumas, suas verdades nuas? A maioria não tem. A maioria prefere correr. Correr para a festa, para o bar, para o feed, para a cama de alguém. Qualquer coisa que afaste o espelho interno. Porque às vezes, o que a gente vê quando está sozinho não agrada. E quando isso acontece, a solidão vira um monstro. Mas Schopenhauer, assim como os estoicos, sabia que o monstro é só um reflexo mal resolvido. Tem gente que não consegue almoçar sozinha, que não suporta caminhar desacompanhada, que precisa de um vídeo tocando até para dormir. Não é vício por companhia. É medo de silêncio, porque o silêncio escancara o que foi empurrado para o fundo da alma. Schopenhauer dizia que essa aversão à solidão é, na verdade, uma recusa em confrontar o próprio conteúdo. E cá entre nós, ele tem razão, porque quem tem riqueza interior não precisa fugir. Ele até prefere a calmaria. Não precisa de agito para se sentir vivo. A vida já pulsa forte dentro dele. E aí entra uma metáfora poderosa que o filósofo usava. A sociedade é como uma fogueira. Quem chega muito perto se queima. Quem fica longe demais congela. O segredo é aprender a se posicionar. Nem tão próximo que se apague, nem tão distante que congele por dentro. E isso exige sabedoria, exige maturidade. Porque tem hora que o calor da fogueira é bom, reconforta. Mas se você depender dele para sentir alguma coisa, tá perdido. O fogo que vale é o que arde dentro, e não o que brilha nos olhos dos outros. Sabe aquela sensação de não pertencer? De estar num lugar cheio de gente, e mesmo assim se sentir fora? Isso não é defeito, é sinal. Sinal de que talvez você esteja tentando viver uma vida que não é sua, com valores que não combinam com os seus. E segundo Schopenhauer, quanto mais alguém se constrói por dentro, mais vai se afastar dos ritmos comuns. É inevitável. O barulho dos outros começa a parecer estranho, as conversas superficiais cansam, os assuntos de sempre já não preenchem. Isso assusta no começo. Mas depois vira alívio. Marco Aurélio falava sobre isso de forma parecida. Ele dizia que não vale a pena se deixar arrastar pelo tumulto da multidão, que o essencial é manter-se centrado, mesmo no caos. Porque se o que te move for sempre o movimento dos outros, você nunca vai parar em pé. Vai viver girando, reagindo, se adaptando, até se perder. E a verdade é que o silêncio, por mais incômodo que seja no início, ensina. Ensina a ouvir. Ensina a filtrar. Ensina a escolher o que vale a pena. E, principalmente, ensina que o tempo sozinho pode ser o mais produtivo de todos, desde que seja vivido com propósito. A maioria das pessoas vive como se tivesse que provar o tempo todo que é feliz, sociável, desejada. Corre de um evento para outro, mergulha em relacionamentos rasos, posta sorrisos forçados, como se cada curtida fosse um sinal de que está no caminho certo. Mas Schopenhauer olhava para tudo isso com um olhar que parecia atravessar a superfície. Ele dizia que muita gente prefere qualquer coisa à reflexão, e isso é assustador, porque mostra que pensar, de verdade, se tornou um ato quase subversivo. Refletir dói, pensar exige presença, e é por isso que tanta gente foge da solidão
como se ela fosse um castigo. Mas a solidão, quando encarada com honestidade, é como uma lente de aumento. Ela amplia tudo o que está mal resolvido aí dentro. Mostra suas inseguranças, seus desejos escondidos, suas feridas não curadas. Por isso, ela é temida, porque obriga o sujeito a deixar de ser ator e virar autor, a sair do script confortável e escrever a própria história. Só que isso, claro, exige esforço. E não é qualquer esforço. É um esforço que começa onde a maioria desiste, na hora de ficar só, de encarar o espelho, de se ouvir sem interferência. Schopenhauer não prometia recompensas imediatas. Ele sabia que o caminho da solidão madura é árduo, mas também sabia que, ao final dele, há uma liberdade que ninguém pode tirar. A liberdade de ser inteiro, de não precisar da aceitação de ninguém para continuar, de não negociar seus valores em troca de atenção. Ele dizia que quanto mais inteligência um homem possui, mais inclinado ele está à solidão. Não por desprezo aos outros, mas porque percebe que boa parte das interações é só barulho. É como tentar afiar uma espada na água. Bonito de ver, mas inútil. E essa espada precisa ser afiada, porque o mundo, com toda a sua beleza e dor, exige preparo. O estoicismo fala disso com frequência. Epicteto nos lembra que a opinião dos outros só tem valor quando a gente esquece da própria. E isso acontece quando não temos base interna, quando somos como folhas secas, levadas pelo vento da aprovação, da moda, do medo de não agradar. A solidão, nesse contexto, vira um campo de treinamento, um lugar onde o guerreiro afia seu pensamento, fortalece seu espírito e aprende a viver com o essencial. Schopenhauer dizia que a maioria vive por imitação, que poucas pessoas realmente usam o tempo com sabedoria. E ele não estava exagerando. Repara como quase todo mundo segue o mesmo roteiro: estudar, trabalhar, casar, ter filhos, postar viagens, se aposentar. E quem foge disso é visto como esquisito. Mas será que viver fora desse padrão é fracasso? Ou seria exatamente aí que mora a verdadeira liberdade? Porque a independência verdadeira não é só financeira, é existencial. É saber quem se é, mesmo quando todos dizem o contrário. E quando essa independência chega, a solidão muda de cor. Ela deixa de ser sombra e vira luz, vira clareira no meio do caos, vira aquele espaço onde você pode respirar sem medo, pensar sem pressa, sentir sem filtro. É ali que nascem as ideias mais profundas, os entendimentos mais dolorosos e as transformações mais reais. Não é confortável, mas é verdadeiro. E no fim, é isso que importa. Porque viver se escondendo dos próprios pensamentos pode até parecer seguro, mas é um tipo de prisão que se disfarça de liberdade, e Schopenhauer queria te libertar dela, mesmo que fosse à força. O que muita gente chama de vida social, Schopenhauer chamava de ruído disfarçado, um ruído que afasta da essência, que preenche o tempo, mas esvazia o ser. Ele dizia com todas as letras: a vida dos tolos gira em torno do tempo que eles têm para matar. E essa frase, apesar de parecer dura, é uma pancada de realidade. Porque quem sente que precisa matar o tempo já está por dentro meio morto. É como se o tédio revelasse um buraco interno que ninguém quer encarar. E ao invés de preenchê-lo com sentido, as pessoas preferem distrair-se até não sentir mais nada. E aí entra o perigo. Porque essa distração constante vira anestesia. Uma anestesia que adormece a alma aos poucos. Você nem percebe, mas vai deixando de sentir, de pensar, de questionar. Vai repetindo comportamentos automáticos, seguindo ideias que nem são suas, vivendo uma rotina que só serve para te manter longe de si mesmo. Schopenhauer via isso com clareza. O sujeito sem vida interior acaba virando uma marionete do mundo. Reage a tudo, mas não escolhe nada. Vive em função do externo, do que é urgente, do que parece importante, mas no fundo é só espuma, bonita, mas vazia. Por isso ele propõe uma ruptura, uma virada de chave, um retorno ao interior como forma de sobrevivência. E nesse ponto, a filosofia estoica se alinha com perfeição. Sêneca dizia que o tempo é o bem mais precioso que temos, que desperdiçá-lo é o maior dos erros, mas o que mais se vê são pessoas gastando tempo como se ele fosse infinito, como se houvesse sempre mais uma chance, mais um dia, mais um, depois eu penso nisso. Só que esse depois nunca chega.
E quando chega, às vezes é tarde demais. Schopenhauer propõe o oposto da pressa. Ele propõe o recolhimento, não como fuga do mundo, mas como forma de habitar-se. Porque não adianta ter uma casa perfeita por fora se por dentro está tudo desmoronando. Ele dizia que a verdadeira fortaleza é aquela que se constrói no silêncio, que se ergue com reflexão, com leitura, com esse trabalho sutil de escutar o que o mundo abafa. E esse silêncio, ao contrário do que dizem, não é ausência de som, é presença de verdade. Uma verdade que incomoda no começo, mas depois cura. E não se trata de elitismo ou desprezo pelos outros. Não é arrogância de quem se acha superior. É consciência de que nem toda presença engrandece, nem toda conversa alimenta, nem toda companhia vale a pena. Schopenhauer sabia que a maioria das relações são máscaras, jogos de espelho, personagens representando papéis que ninguém escolheu. E ele escolheu não jogar, preferiu ser sincero, ainda que solitário, preferiu a profundidade do silêncio à superficialidade da multidão. E isso nos tempos de hoje soa quase revolucionário. A frase dele que mais expõe essa escolha é quase um sussurro cortante. A opinião dos outros só importa para quem ainda não tem opinião sobre si mesmo. É aí que mora a ferida, porque boa parte do sofrimento que a gente sente vem da expectativa alheia, do medo de decepcionar, de não ser aceito, de não agradar. Mas quando você começa a se sustentar por dentro, essas expectativas perdem o poder. E o silêncio, que antes era assustador, vira refúgio, vira espaço sagrado, vira chão firme. E nessa base, você finalmente consegue existir sem se perder. Tem gente que se basta, não porque se isolou do mundo por amargura, mas porque construiu um mundo dentro de si que é bonito de habitar. Esse tipo de pessoa pode caminhar entre os outros, participar das conversas, frequentar encontros, mas não depende disso para existir. Schopenhauer chamava isso de maturidade, e ele sabia que essa maturidade cobra um preço, o da incompreensão, porque quem pensa fundo sente fundo, e quem sente fundo quase sempre incomoda quem ainda vive na superfície. É como nadar em mar aberto e tentar conversar com quem só molha os pés na beira da praia. A profundidade assusta. A maioria prefere o conforto da multidão, mesmo que ela ofereça apenas migalhas de afeto e distração. O teatro social é mais fácil de seguir. Tem regras claras. Sorria, concorde, fale o que agrada. Mas Schopenhauer não tinha paciência para esse teatro. Ele dizia que é raro encontrar uma convivência que não atrapalhe mais do que ajude. E essa frase, que à primeira vista parece amarga, revela um convite. O convite para selecionar melhor suas companhias. Não pelo número, mas pela qualidade. Porque viver cercado de pessoas que não acrescentam é como estar faminto numa festa cheia de comida plástica. E ele vai além. Afirma que o sábio se basta. Não por orgulho, mas por saber que a própria companhia é fonte de sentido. Ele reconhecia que quanto mais profundo alguém se torna, menos compreendido será. E isso não é defeito, é o preço da lucidez. Porque pensar diferente, sentir com intensidade, questionar o que todo mundo aceita, tudo isso causa desconforto em quem vive no automático. E muitas vezes, esse desconforto se transforma em rejeição. Mas o sábio não vive para ser entendido, vive para ser íntegro. E é essa integridade que, mesmo solitária, mantém sua alma em pé. O estoicismo ensina algo parecido. Epicteto alertava que viver de acordo com a razão e com a virtude nem sempre vai agradar os outros, mas é isso que mantém o homem livre, porque quem ajusta sua conduta à opinião alheia se transforma numa folha levada pelo vento. Hoje agrada, amanhã se frustra. Hoje é aplaudido, amanhã é esquecido. E no meio dessa gangorra emocional, perde-se o eixo. O estoico, por outro lado, encontra esse eixo dentro de si. E a solidão, nesse caso, não é ausência, é equilíbrio, é espaço para pensar, para escolher, para sentir de forma limpa. Schopenhauer enxergava isso com clareza. Para ele, a multidão era muitas vezes a fábrica do esquecimento de si. Cada nova interação rasa, cada conversa forçada, cada encontro sem alma, tudo isso vai afastando o sujeito da própria essência. E quando ele percebe, já não sabe mais quem é. Só sabe quem precisa agradar, o que precisa mostrar, o que deve esconder. E esse ciclo é cruel,
porque o sujeito começa a se confundir com a imagem que criou e desaprender a viver sem plateia. É por isso que tanta gente entra em pânico quando está sozinha, não sabe quem habita ali. Então, quando Schopenhauer insiste que a solidão é o solo onde floresce a liberdade, ele não está sendo radical, está sendo realista. Porque é nesse espaço sem distração que o sujeito começa a escutar a própria voz. E olha, essa voz às vezes é difícil de ouvir. Ela fala de arrependimentos, de medos, de escolhas erradas, de desejos mal resolvidos. Mas também é essa mesma voz que aponta o caminho, que mostra o que precisa mudar, que revela o que realmente importa. E isso, nenhuma companhia do mundo pode fazer por você. Só você mesmo, no mais profundo silêncio do ser. Tem gente que passa a vida toda tentando ser notado, como se a existência só tivesse valor quando confirmada pelo olhar de alguém. Mas Schopenhauer dava uma invertida radical nisso. Ele dizia que o verdadeiro valor de um homem não está no que os outros pensam dele, mas no que ele pensa quando está só. Soa simples, mas é profundo. Porque se você só se sente inteiro quando tem alguém por perto, então quem é você quando ninguém te observa? Essa pergunta, que muita gente evita, é justamente a porta de entrada para uma vida autêntica. E não é só sobre ficar sem ninguém fisicamente, é sobre ficar sem distração, sem barulho, sem o mundo ditando o próximo passo. É quando você finalmente se encara, sem máscara, sem maquiagem, sem pose. E o que muitos descobrem nesse momento é um certo vazio, um silêncio desconfortável. Uma inquietação que não se resolve com filme, comida ou rede social. É aí que Schopenhauer aponta. Esse vazio não é sinal de fracasso. É sinal de que chegou a hora de construir algo verdadeiro dentro de você. E esse tipo de construção não pode ser terceirizado. O filósofo dizia que muita gente vive ocupada apenas para evitar pensar, que o tempo livre, ao invés de ser usado para autoconhecimento, é gasto com qualquer distração possível, porque pensar dói. Refletir exige enfrentar verdades incômodas, e ninguém quer sair do conforto da ignorância voluntária. Mas o estoicismo insiste. Ignorar a verdade não faz com que ela desapareça, só adia o encontro, e quanto mais tarde esse encontro acontece, mais doloroso ele tende a ser. Por isso, o estoico escolhe o caminho do enfrentamento. Senta com seus próprios monstros. Olha nos olhos do que todo mundo tenta esconder. Schopenhauer chamava esse processo de erosão do orgulho. Uma desconstrução necessária para que algo novo nasça. Porque enquanto você estiver apegado ao desejo de ser amado por todos, de parecer interessante o tempo todo, de ser aprovado sem falhas, você vai continuar preso. E a pior prisão é aquela onde você finge estar livre. A liberdade real começa quando você não precisa mais agradar ninguém para se sentir digno, quando o seu valor não balança com os humores do mundo, quando você pode simplesmente existir, sem plateia, sem personagem, sem filtro. A sociedade, segundo ele, virou uma grande vitrine, onde todo mundo expõe o que tem, o que faz, o que aparenta ser. Mas por trás da vitrine, muitas vezes, só existe angústia, uma angústia bem maquiada, com sorrisos treinados e legendas de efeito. E isso só aumenta a sensação de solidão, porque todo mundo parece feliz, menos você. Todo mundo parece realizado, menos você. Só que isso é ilusão. Schopenhauer via essa ilusão como um veneno lento. Ele dizia que, quanto mais se vive por aparência, menos se vive de verdade. E com o tempo, o sujeito se afasta tanto de si que nem lembra mais como era antes de se esconder. Por isso, ele insistia na necessidade de recolhimento, de silenciar para escutar, de se afastar da multidão para se aproximar de si, de deixar de correr atrás de respostas prontas e começar a fazer perguntas sinceras. O estoicismo caminha junto nessa jornada. Marco Aurélio escrevia que devemos viver como se cada pensamento nosso fosse um templo, um espaço sagrado, e ninguém constrói um templo no meio da gritaria. É preciso paz, é preciso tempo, é preciso silêncio, e é nesse silêncio que você vai descobrir, talvez pela primeira vez, quem você é de verdade. Existe uma frase de Schopenhauer que parece sussurrar no ouvido de quem vive sempre cercado de gente. A tendência à sociabilidade é, na maioria das vezes, apenas a necessidade de se distrair do tédio que acompanha o vazio interior. É daquelas frases que incomodam,
que fazem a gente engolir seco, porque a verdade dói, principalmente quando revela o que a gente preferia não ver. Mas esse desconforto é precioso, é sinal de que algo dentro da gente ainda quer crescer. Porque só quem ainda se importa em entender sente o peso dessas palavras. E o que ele aponta é que muita gente não busca companhia por afeto, mas por fuga. Fugir do silêncio, fugir do espelho, fugir da pergunta mais simples e mais difícil de todas. O que está faltando em mim? Em vez de escutar essa pergunta, preferem preencher o tempo com encontros vazios, risadas ensaiadas e conversas que não levam a lugar nenhum. O tempo passa, a alma se cala, e a pessoa vai se acostumando com esse ruído constante, até que um dia o barulho cansa, a festa perde o brilho, e o vazio volta a gritar mais alto do que nunca. Schopenhauer não dizia isso por amargura, dizia por lucidez. Ele não era contra o convívio, mas contra o convívio que anestesia, aquele que impede o sujeito de se desenvolver por dentro. Porque toda vez que a gente escapa de pensar, a gente também escapa de crescer. E isso, com o tempo, cobra um preço alto. Vem em forma de ansiedade, de angústia sem nome, de uma tristeza fina que ninguém entende direito de onde veio, mas que, no fundo, vem da desconexão com a própria essência, daquela sensação de estar sempre presente na vida dos outros, mas ausente da própria. O estoicismo reforça isso com clareza. Sêneca dizia que não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. E como saber para onde ir se você nunca parou para olhar para dentro? Como ter direção se você vive pulando de estímulo em estímulo, sem dar espaço para reflexão? A mente precisa de silêncio, como o corpo precisa de descanso. É no silêncio que os pensamentos se organizam, que os sentimentos se revelam, que as escolhas ganham clareza. Mas para isso acontecer, é preciso coragem, coragem de ficar, coragem de ouvir. Schopenhauer dizia também que o tempo é o bem mais desperdiçado pelas pessoas, porque ele é invisível, silencioso, aparentemente infinito, e justamente por isso tratado como se não tivesse valor. Mas cada minuto gasto com coisas que não alimentam o espírito é um minuto que não volta mais. E quando você soma todos esses minutos perdidos em distrações, o resultado é uma vida esvaziada de si, uma existência onde o essencial nunca foi vivido, porque o superficial ocupou todos os espaços. E aí, quando se olha para trás, percebe-se que passou-se muito tempo correndo atrás do que nunca importou. Então, quando Schopenhauer fala da felicidade que brota de si mesmo, ele não está romantizando o isolamento. Está propondo outra forma de estar no mundo. Uma forma mais centrada, mais consciente, mais verdadeira. Uma vida onde você não precisa ser visto o tempo todo para se sentir vivo. Onde você não precisa do barulho da aprovação para continuar caminhando. Onde a sua presença para si mesmo vale mais do que qualquer presença alheia. E isso não é egoísmo, é maturidade. É o reconhecimento de que só quem se encontrou pode, de fato, encontrar o outro. O mundo moderno veste a ausência de solitude com roupas bonitas. Chama a dependência emocional de amor profundo. Chama a necessidade de estar cercado de gente de carisma. Chama o medo de ficar só de espírito gregário. Mas Schopenhauer não se deixava enganar por essas aparências. Ele dizia com todas as letras: a felicidade pertence àqueles que bastam a si mesmos. E essa frase, dita hoje, soa quase como uma heresia, porque vivemos numa época onde parecer bem é mais importante do que estar bem, onde o reconhecimento dos outros vale mais do que o respeito próprio. Mas o que essa frase revela é que a alegria verdadeira, aquela que não precisa de legenda nem de filtro, nasce no silêncio, no espaço íntimo onde ninguém julga, ninguém compara, ninguém exige. Esse espaço tão pouco frequentado é onde mora a paz que tantos dizem buscar. Só que, para chegar lá, é preciso rasgar a cortina do barulho, desligar as notificações, pausar os compromissos, silenciar os ruídos e encarar o que sobrou. E o que sobra, muitas vezes, é você. Só você. Sem maquiagem, sem distração, sem aplauso. E é aí que o caminho começa. Porque a solitude não é o fim. É o começo. Começo da escuta interna, do reencontro com o que ficou escondido por trás das máscaras sociais. Schopenhauer via essa jornada como sagrada. Um percurso árduo, sim, mas necessário. Ele insistia que a verdadeira sabedoria não nasce do que você sabe,
mas do que você aceita encarar dentro de si. E aceitar não significa gostar, significa acolher, reconhecer, entender que as sombras fazem parte do processo e que, muitas vezes, são elas que apontam o que precisa de luz. O estoicismo, nessa hora, dá a mão. Epicteto dizia que a chave da liberdade está em distinguir o que depende de você e o que não depende. E o que depende, quase sempre, está aí dentro. Seu pensamento, sua atitude, sua disposição para crescer. Mas como cultivar isso se você nunca para olhar para si? Como tomar decisões conscientes se você nem sabe direito o que sente? O silêncio que tanto assusta é justamente o campo onde essas respostas germinam. E é por isso que ele deve ser buscado, não como castigo, mas como fonte. O problema é que a sociedade nos treinou para temer o silêncio. Acreditamos que estar só é sinônimo de estar errado, de estar vazio, de estar falhando. E com isso, nos jogamos num frenesi de encontros, eventos, postagens, tentando a todo custo provar que estamos bem, vivos, felizes. Mas a felicidade não se grita, ela se sente. E geralmente, ela se revela em momentos simples, quietos, onde não há ninguém por perto. Quando você percebe que está bem, mesmo sem plateia, que o seu mundo interno é suficiente, que a sua própria presença basta. Schopenhauer sabia que poucos entenderiam essa ideia, que a maioria ainda prefere os brilhos externos às profundezas internas. Mas ele continuava escrevendo, dizendo, alertando, porque sabia que uma hora alguém ouviria, alguém cansado do ruído, cansado das máscaras, cansado de não se reconhecer. E talvez esse alguém seja você. Talvez você tenha chegado aqui porque já percebeu que tem algo faltando no meio de tanta presença, que estar cercado de gente não garante companhia, e que só quem aprende a estar bem consigo pode, de fato, estar bem com o outro. Talvez uma das maiores ilusões do nosso tempo seja essa ideia de que o valor de alguém está no número de conexões que tem. Quantos amigos, quantos seguidores, quantos convites recebe no fim de semana. Schopenhauer, com sua visão incômoda, porém necessária, desmascarava esse pensamento. Ele não media a grandeza de um espírito pela quantidade de relações, mas pela profundidade da relação que ele tinha consigo mesmo, porque no final das contas, quando tudo silencia, quando a festa acaba, o telefone para de tocar e as luzes se apagam, sobra você. E é nesse momento que a verdade se revela. Essa verdade, muitas vezes, chega de mansinho. Você começa a perceber que certas conversas te cansam, que certos ambientes te esvaziam, que certas companhias te roubam mais do que entregam. E aí bate a dúvida. Será que o problema sou eu? Não. O problema é o modelo. Um modelo de vida que nos ensinou que estar sozinho é fracasso, que o silêncio é suspeito, que o recolhimento é sintoma de tristeza. Mas e se for exatamente o contrário? E se o silêncio for o espaço onde a saúde emocional brota, onde a identidade se firma, onde a alma respira? O estoicismo reforça essa inversão de olhar. Sêneca nos lembra que nada é mais lamentável do que alguém que vagueia em meio a 1000 ocupações sem jamais se ocupar de si mesmo. E é exatamente isso que o mundo moderno promove. Uma avalanche de tarefas, encontros e estímulos que mantém o sujeito ocupado, mas vazio. É o paradoxo do tempo atual. Nunca tivemos tanta informação e, ao mesmo tempo, tão pouca sabedoria. Porque a sabedoria não se acumula em telas. Ela nasce no silêncio. E o silêncio só existe onde há coragem para escutar. Schopenhauer sabia que viver com densidade exige renúncia. Renunciar à necessidade de ser compreendido, de ser popular, de estar onde todos estão. Ele entendia que a caminhada para dentro é solitária por natureza, e que isso não é falha, é condição. Porque quanto mais você se aproxima da sua essência, mais percebe que ela não se encaixa facilmente nos moldes da maioria. E tudo bem. A liberdade nunca foi confortável. Ela sempre exigiu firmeza. E muitas vezes, essa firmeza vem da capacidade de dizer não ao barulho, ao excesso, ao desespero por pertencer. Marco Aurélio escreveu que quem vive em harmonia consigo, vive em harmonia com o universo. É uma daquelas frases que parecem simples demais à primeira vista, mas quando digerida com calma, revela uma verdade poderosa, porque tudo começa dentro, a sua paz, sua clareza, sua direção. E se isso não estiver em ordem,
O mundo inteiro pode estar calmo, mas você continuará em guerra. Schopenhauer entendia isso profundamente. Por isso propunha uma vida onde o essencial não estivesse do lado de fora, mas no núcleo do ser. E isso só se alcança com tempo, com silêncio e com coragem. E coragem, nesse contexto, não é pular de paraquedas ou enfrentar multidões. Coragem aqui é sentar-se consigo mesmo, é olhar para trás e encarar os traumas, é olhar para frente e aceitar as incertezas, é olhar para o agora e não fugir dele. A maioria das pessoas, quando está só, tenta logo se distrair. Liga a TV, abre o celular, chama alguém. Mas e se, pela primeira vez, você escolhesse não fugir? E se você simplesmente permanecesse? No silêncio, no incômodo. Na verdade, talvez ali, nesse exato ponto onde antes você recuava, esteja a chave que você tanto buscou. Schopenhauer não queria plateia, queria profundidade. E é por isso que ele ainda incomoda tanta gente até hoje, porque ele dizia o que ninguém quer ouvir, mas todo mundo precisa. Ele falava da solidão não como punição, mas como privilégio. Só que um privilégio que exige coragem, maturidade e principalmente um certo luto. Sim, luto. Porque para viver consigo mesmo é preciso deixar morrer a ilusão de que a felicidade depende dos outros. É preciso abrir mão da necessidade constante de ser validado e aceitar que, na maioria das vezes, o crescimento vai acontecer no escuro, longe dos aplausos. Essa renúncia não é fácil. Ela dói. Dói como tudo que rompe, mas é uma dor que liberta. Porque, no fundo, o que aprisiona não é a falta de gente ao redor, é a ausência de si mesmo dentro do próprio corpo. Quando Schopenhauer dizia que a opinião dos outros só tem valor para quem não tem opinião sobre si, ele não estava zombando de ninguém. Estava apontando um espelho que, ao invés de refletir aparência, reflete essência. E é esse tipo de reflexão que gera incômodo. Porque não tem como fingir quando a pergunta é: eu ainda me respeito quando estou sozinho? Essa pergunta, aliás, tem força de terremoto. Ela não se responde com frases prontas, nem com posts inspiradores. Ela exige silêncio, tempo e brutal honestidade. E talvez por isso tanta gente prefira fugir dela. Porque responder a essa pergunta pode significar ter que mudar tudo. Ter que rever relações, hábitos, escolhas. Ter que assumir que viveu anos tentando agradar, sem nunca se agradar de verdade. E isso machuca, mas também abre caminho. Um caminho onde cada passo, mesmo tímido, é em direção à liberdade de ser quem se é, sem medo. O estoicismo ajuda a manter o pé no chão nesse processo. Marco Aurélio dizia que não se deve buscar a aprovação de ninguém, mas apenas viver de forma justa e racional. E viver assim exige presença. Exige não se esconder atrás de máscaras sociais. Exige, acima de tudo, a prática diária da autenticidade. Aquele tipo de autenticidade que não precisa de likes, que não se molda às expectativas dos outros, que não se trai por conveniência. Esse tipo de postura nasce da solidão bem vivida, da solitude que não fere, mas fortalece. A maioria vive em função de expectativas, trabalha por status, se veste por aprovação, fala o que agrada, silencia o que pensa. E nesse jogo de sobrevivência social, vai perdendo partes de si até não sobrar mais nada. Schopenhauer via isso como uma tragédia disfarçada de sucesso, porque no final do dia, quando você deita a cabeça no travesseiro, não importa o quanto te aplaudiram, importa se você consegue se encarar, se ainda se reconhece, se ainda sente que há algo verdadeiro pulsando aí dentro. E se não sente, talvez seja a hora de parar. Parar de correr, de buscar, de se explicar, e simplesmente ouvir. Ouvir o que ficou abafado por tanto tempo, ouvir o silêncio, não como ausência, mas como presença, como um amigo antigo que sempre esteve ali, esperando o momento certo para falar. E talvez esse momento seja agora, porque não existe tempo ideal para começar a voltar para casa. E no fim das contas, a única casa onde você vai viver até o último dia é você mesmo. E essa casa precisa estar em paz. Tem gente que nunca está só, mas vive profundamente solitária, rodeada de vozes, de compromissos, de interações que mais ocupam do que conectam. E tem gente que, mesmo em silêncio, carrega dentro de si uma presença firme, uma paz que não depende de ninguém.
Schopenhauer sabia distinguir bem esses dois mundos. Ele não falava de estar sozinho no sentido físico. Falava de um estado interior, de uma integridade que só floresce quando o sujeito aprende a ficar bem na própria pele, sem precisar de plateia, de estímulo ou de distração. Para ele, a maioria das relações humanas são como roupas apertadas. Servem mais para mostrar do que para acolher. São encontros cheios de formalidade, onde as pessoas se olham, mas não se enxergam. Falam, mas não se dizem nada. E nesse teatro social, muita gente vai se esquecendo do que sente, do que pensa, do que é. Vai se adaptando tanto, tentando caber tanto, que um dia se olha no espelho e não se reconhece mais. É aí que a solidão, quando bem-vinda, começa a curar. Porque ela não exige performance, ela só pede presença. O estoicismo nos alerta sobre isso de outra forma. Epicteto ensinava que devemos cuidar do nosso interior como quem cuida de um jardim. E um jardim não floresce no caos. Precisa de espaço, de tempo, de cuidado constante. Precisa de silêncio para crescer. Mas em vez disso, muita gente vive como se estivesse num shopping barulhento, sempre em movimento, sempre respondendo, sempre sendo puxada para fora de si. Não há jardim que resista a esse tipo de ambiente. Só sobra cansaço. E com o tempo, o vazio se instala, mesmo que tudo por fora pareça em ordem. Schopenhauer era direto. A maioria vive por imitação. Isso dói de ouvir, mas é real. Quantas das suas escolhas foram realmente suas? Quantas vezes você parou para perguntar se o que estava fazendo fazia sentido para sua alma? Ou se era só mais uma tentativa de agradar, de ser aceito, de seguir o fluxo? Essa reflexão não é fácil, eu sei, mas ela é necessária, porque enquanto você continuar repetindo o que vê sem questionar o que sente, vai viver preso num ciclo que não leva a lugar nenhum, vai viver para fora, enquanto o dentro vai murchando. E aí vem a beleza da solidão. Ela obriga você a escutar o que ficou abafado, obriga a dar nome ao que antes era só incômodo difuso, obriga a cuidar das feridas que o barulho da rotina ajudava a esconder. É nesse silêncio que as peças começam a se reorganizar, que a voz interna, tão ignorada, começa a falar mais alto. E quando essa voz ganha espaço, as decisões mudam, as prioridades mudam, as relações mudam, porque finalmente você para de viver como quem pede permissão para existir. Schopenhauer dizia que a solidão é onde o espírito elevado encontra repouso, não porque despreza os outros, mas porque aprendeu a se nutrir por dentro. Aprendeu que paz não se compra, não se empresta, não se imita, se constrói. E essa construção, embora solitária, é o que dá sentido à vida. Não se trata de fechar-se ao mundo, mas de não deixar que o mundo te engula, de caminhar entre os outros sem se perder de si, de falar com muitos, mas ouvir a si mesmo com mais atenção. Isso é liberdade. E é isso que a verdadeira solitude oferece. A maioria das pessoas confunde estar ocupado com estar vivo. Enchem a agenda, dizem sim para tudo, acumulam tarefas, como se o cansaço fosse prova de valor. Mas Schopenhauer, com a frieza de quem prefere a verdade ao conforto, dizia que isso tudo pode ser só uma forma elegante de fugir de si, porque o tempo preenchido demais é, muitas vezes, o reflexo de uma alma que não sabe o que fazer com o vazio. E o mais perigoso é que essa fuga é socialmente aceita, até incentivada. Quem para, quem silencia, quem escolhe não participar, logo é visto como estranho, deslocado, talvez até infeliz. Só que o que poucos percebem é que há uma diferença enorme entre isolamento e solitude. O primeiro sufoca, o segundo liberta. O primeiro é o abandono, o segundo é a escolha consciente. A solitude bem vivida não vem do desprezo, mas do entendimento de que o tempo é precioso demais para ser jogado em conversas vazias, em relações rasas, em ambientes que só exigem, mas nunca devolvem. Schopenhauer não propunha um exílio amargo, ele propunha um retorno, um reencontro com o próprio eixo, com o próprio centro, com a essência que só floresce no silêncio. O estoicismo fala disso o tempo todo. Marco Aurélio escreveu que devemos nos bastar para sermos felizes, que o homem que depende dos outros para estar bem vive como um escravo, sorrindo quando a aprovação vem, caindo quando ela falta. E essa escravidão moderna se disfarça,
Vem em forma de curtidas, de mensagens esperadas, de olhares de aprovação, mas no fundo é a mesma corrente. A mesma prisão, só que com paredes invisíveis. E o pior, construída por nós mesmos, porque fomos ensinados a medir nosso valor pelo reflexo que causamos, não pelo conteúdo que carregamos. Schopenhauer dizia que quanto mais um homem se desenvolve por dentro, mais ele se afasta da maioria. Não por arrogância, mas por incompatibilidade. Ele não encontra mais prazer nas mesmas conversas. Não se interessa pelos mesmos assuntos. Não se diverte com as mesmas coisas. E isso o distancia. Mas esse distanciamento, ao contrário do que se pensa, não é solidão. É lucidez. É o preço que se paga por enxergar mais longe, por sentir mais fundo, por não se contentar com pouco. É o silêncio que se instala quando a alma não suporta mais o barulho da superficialidade. E aqui entra a beleza do processo. Quando você aceita essa solidão como parte do caminho, ela começa a te transformar. Você passa a escolher melhor suas palavras, seus vínculos, seus pensamentos. Passa a valorizar o tempo como um bem sagrado, e não como algo a ser matado. Schopenhauer dizia que os tolos vivem matando o tempo, porque, no fundo, não tem nada dentro de si que mereça ser vivido com calma. Uma frase dura, eu sei, mas se você parar para pensar, talvez perceba o quanto ela é verdadeira. A verdade é que todo esse roteiro que chamamos de vida moderna foi desenhado para te afastar de si mesmo. Você estuda para agradar, trabalha para ser aceito, posta para ser visto, consome para se sentir incluído. E no meio de tudo isso, esquece de existir. Esquece que sua alma não precisa de performance, mas de presença. Que sua mente não precisa de barulho, mas de clareza. E que sua existência só começa de verdade no momento em que você decide, com firmeza, voltar para dentro. E é lá, nesse silêncio corajoso, que mora tudo o que você sempre procurou. Schopenhauer via a solidão como um estado natural da existência superior. Não porque acreditava que o ser humano devia se afastar de tudo e de todos, mas porque entendia que a profundidade do espírito não se sustenta no barulho. A maioria vive num estado de agitação constante, como se o silêncio fosse inimigo. Mas, na verdade, o silêncio só é assustador para quem ainda não construiu nada de sólido por dentro. Ele dizia que é justamente esse o teste. Se você consegue ficar em paz na sua própria companhia, é porque encontrou alguma verdade em si. Agora, se o silêncio te consome, talvez seja porque ainda tem muita bagunça esperando para ser encarada. E esse encarar não acontece entre festas, reuniões e telas acesas. Acontece quando tudo se cala, quando sobra só você, sua respiração e seus pensamentos. E é nesse exato momento que muita gente sente um vazio que parece gritar. Um vazio que por vezes foi tapado com barulho, com consumo, com relacionamentos descartáveis. Só que a verdade tem um jeito curioso de aparecer. Ela espera. Espera a multidão ir embora. Espera o último som se apagar. Espera até que não reste mais distração. E quando ela aparece, ou você foge, ou amadurece. O estoicismo compreende isso como poucos. Epicteto dizia que o domínio de si começa na mente, e que o sábio não é aquele que tem todas as respostas, mas o que aprendeu a ouvir o próprio coração sem interferência. Isso exige prática, exige constância, exige coragem. Coragem para não seguir o fluxo sem pensar. Coragem para dizer não ao que todo mundo diz sim. Coragem para escolher a própria verdade, mesmo quando ela não agrada a ninguém. E isso, meu amigo, não se aprende em curso, nem se conquista por status. Se aprende na solitude, no silêncio. Schopenhauer observava o mundo ao seu redor como quem observa uma multidão correndo sem direção. Via pessoas pulando de um estímulo para o outro, como quem tenta fugir de um incêndio. Só que o incêndio está dentro. É um desconforto interno que nunca foi encarado. E para esse tipo de incêndio, não adianta jogar água de fora. É preciso aprender a respirar no calor, a encontrar no meio das chamas um ponto de equilíbrio. E esse ponto, por mais difícil que seja de alcançar, começa sempre com um gesto simples. Parar. Parar de correr atrás do que não preenche. Parar de se explicar para quem não quer te entender. Parar de se moldar para caber em lugares que te diminuem. Schopenhauer dizia que o homem elevado não precisa do barulho para se sentir vivo, porque dentro dele há algo aceso,
algo que não se apaga com a ausência dos outros. E esse algo é construído com leitura, com contemplação, com reflexão, com dias em que o único compromisso é consigo mesmo, com noites em que o maior diálogo é com a própria consciência. E aí, a solidão muda de nome, deixa de ser fardo e vira refúgio, deixa de machucar e começa a nutrir. Porque quando você aprende a se bastar, o mundo ao redor deixa de ser necessidade e passa a ser escolha. E escolha é liberdade. Liberdade de estar onde se quer, com quem faz sentido, sem medo de voltar para si quando tudo acabar. A solitude vira não só um espaço, mas uma morada. Um lugar onde você pode sempre voltar, e onde ao chegar encontra paz. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque você se tornou mais inteiro. Tem uma imagem que Schopenhauer usava e que resume muito do que ele acreditava. A de que o mundo é uma feira barulhenta, onde quase ninguém para pensar. Ele observava a multidão e via gente tentando parecer importante, tentando parecer feliz, tentando parecer qualquer coisa, menos sendo. É por isso que ele valorizava tanto o retiro. Não o isolamento por desprezo, mas a escolha consciente de sair do ruído, de evitar o espetáculo. Porque quanto mais alto o mundo grita, mais difícil fica escutar a própria alma. E quem não ouve a alma acaba vivendo no automático, no modo repetição. Essa repetição cansa, esgota, faz com que os dias passem sem sentido, que as relações se empilhem sem profundidade. É como beber água salgada achando que vai matar a sede. Schopenhauer dizia que a sociedade, na maioria das vezes, não alimenta o espírito, distrai. E essa distração pode ser fatal, porque ela rouba o tempo que você deveria estar usando para se entender, para se fortalecer, para se construir por dentro. O sujeito vai adiando esse encontro consigo mesmo até que, de repente, se vê perdido. Perdido em meio a conquistas vazias, a risos forçados, a uma vida que não reconhece mais como sua. O estoicismo sempre apontou para esse mesmo caminho. Marco Aurélio escrevia, em meio ao caos do Império Romano, que a única fortaleza verdadeira é aquela que a gente constrói dentro de si. E essa fortaleza não se levanta em meio ao barulho. Ela exige silêncio, um silêncio profundo, quase sagrado. É nele que você descobre o que realmente importa. E mais importante, descobre o que pode deixar para trás, porque tem coisa que a gente carrega há anos e que já não serve mais. Mas só no silêncio a gente percebe isso. Só no silêncio a gente larga. Schopenhauer não prometia uma vida fácil. Ele sabia que a busca pela verdade interior é solitária, muitas vezes dolorosa, mas também sabia que é a única que vale a pena. Ele escrevia não para consolar, mas para provocar. Suas palavras eram como espelhos sem maquiagem, mostravam o que era sem filtro. E por isso muita gente o rejeitava, porque ele não suavizava a realidade. Pelo contrário, descascava cada camada até chegar na raiz. E essa raiz quase sempre era o medo de encarar a própria existência sem distrações. Quantas vezes você já se pegou preenchendo o tempo só para não ter que sentir? Quantas vezes já buscou uma conversa, um vídeo, uma comida, um rolê, não por vontade real, mas por medo do vazio? Schopenhauer chamava isso de fuga elegante, um jeito socialmente aceito de não lidar com o que precisa ser lidado. Mas ele também dizia que a maior conquista de um espírito elevado é justamente essa, suportar a si mesmo. E não só suportar, apreciar, gostar de estar consigo, conversar com seus próprios pensamentos, como quem conversa com um velho amigo. E não pense que isso é solidão amarga. Muito pelo contrário, é liberdade, porque quando você aprende a se bastar, tudo o que vem de fora vira bônus, não necessidade. Você não vive mais implorando por atenção, por reconhecimento, por companhia. Você vive inteiro. E viver inteiro é raro, é bonito, é potente. Schopenhauer, com toda a sua rigidez, não queria que você se isolasse do mundo. Queria que você não fosse refém dele. Queria que, mesmo em meio à feira barulhenta da vida, você mantivesse aceso o fogo silencioso da sua consciência. E isso só se conquista no silêncio. Viver como quem carrega um fogo interno. Essa era a imagem que Schopenhauer deixava entrelinhada em muitas das suas palavras. Porque ele sabia que o mundo, com seus brilhos fáceis e suas distrações abundantes, vive tentando apagar esse fogo.
E o que mantém essa chama acesa não são os holofotes externos, mas a quietude interna, uma mente serena, uma alma em paz, um espírito que encontrou repouso em si mesmo. É essa centelha que ele queria preservar, e é por isso que, para ele, a solidão não era ausência, era proteção. Proteção contra o desgaste do mundo, contra o barulho que confunde, contra as vozes que nos fazem esquecer da nossa. A maioria das pessoas, quando fica sozinha, sente falta de estímulo. Mas a pergunta que Schopenhauer lançava era outra. Por que sua presença não te basta? Por que você precisa do outro para validar o que sente, o que pensa, o que é? E essa pergunta ecoa forte, como um trovão silencioso. Porque, no fundo, todos sabemos que o ideal seria nos bastar. Mas nem sempre sabemos como chegar lá. E o caminho, por mais que a gente torça o nariz, passa pela solitude. O estoicismo nos dá uma direção. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre a importância de manter-se recolhido em si, de não permitir que o tumulto externo invadisse a fortaleza interior. E ele não falava isso da boca para fora. Em meio à guerra, à política, à traição, ele encontrava no silêncio da madrugada o espaço para refletir. Porque ele sabia que o poder mais perigoso é aquele que corrompe a alma. E o antídoto para isso era simples, mas exigente: autoconhecimento, contenção, solitude. 3 pilares que não brilham nas vitrines, mas sustentam a alma por dentro. Schopenhauer, de forma ainda mais incisiva, dizia que viver é como caminhar entre espinhos. Quanto mais distraído você estiver, mais vai se ferir. Ele acreditava que o pensamento profundo, nascido da solidão, era a única forma de desenvolver uma consciência verdadeira. Uma consciência que não depende de manual, de autoridade, de multidão. Mas isso exige disposição. Disposição para parar, para se calar, para dizer: hoje não vou fugir de mim. E essa decisão, por mais simples que pareça, pode mudar tudo. Você começa a perceber que não precisa estar em todos os lugares, que não precisa responder tudo na hora, que não precisa provar nada para ninguém. E aí o tempo muda. Ele deixa de ser uma sequência de tarefas e passa a ser um espaço de presença, um campo onde a vida acontece de verdade, onde você escuta o que antes era abafado, onde você sente o que antes era adiado, onde você encontra, finalmente, a si mesmo. E esse encontro é raro, porque exige coragem para ficar quando tudo em você quer escapar. Schopenhauer chamava isso de alegria do espírito que se basta, uma alegria que não depende do tempo, nem das estações, nem do humor dos outros. Uma alegria que brota como uma fonte silenciosa, no meio da floresta do ser. Você pode estar cercado de silêncio e ainda assim se sentir acompanhado. Acompanhado pela sua história, pelos seus aprendizados, pela sua própria companhia. E esse estado não é solidão, é completude. É como chegar em casa depois de muito tempo fora. Uma casa sem aplausos, sem plateia, sem distração, mas onde pela primeira vez tudo faz sentido. Muita gente passa a vida querendo saber onde está a paz. Busca em viagens, em cursos, em relacionamentos, em mudanças externas. Mas Schopenhauer, com seu jeito direto e sem floreios, dizia que a paz que realmente vale não se encontra fora. Ela é uma construção interna, paciente, silenciosa, e só aparece quando você para de fugir de si. Ele via a solidão como esse lugar de construção, como uma oficina da alma, onde tudo o que é barulho fica do lado de fora, e só o que é verdadeiro entra. Um espaço em que a alma pode, enfim, respirar sem pressa. Essa respiração é rara, porque vivemos como quem está sempre correndo, correndo para alcançar, para manter, para impressionar, mas nunca para sentir, nunca para parar, nunca para perguntar com honestidade: quem sou eu quando tudo se cala? Essa pergunta, se levada a sério, tem o poder de virar o mundo de alguém do avesso, porque ela desmonta personagens, quebra molduras, desfaz certezas, e isso assusta. É por isso que tanta gente prefere o barulho, porque no silêncio a verdade fala, e quando ela fala, não tem mais como fingir. O estoicismo chama isso de aceitação da realidade. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando paramos de desejar que as coisas sejam diferentes do que são, quando olhamos para dentro com sinceridade, sem julgamento, sem drama, e simplesmente reconhecemos: é isso que eu sou hoje. E a partir desse ponto,
começamos a trabalhar, a ajustar, a crescer, a purificar, mas esse processo só começa quando o ruído para. E para o ruído parar, é preciso escolher a solidão, não como castigo, mas como prática, como quem treina o silêncio para poder ouvir o que realmente importa. Schopenhauer dizia que o maior erro é confundir agitação com vida. E isso acontece muito. As pessoas se enchem de tarefas, de compromissos, de atividades e chamam isso de viver. Mas no fundo, estão só preenchendo o tempo com o que é urgente, deixando o essencial sempre para depois. E o essencial é simples, mas profundo. Saber quem se é, saber o que se quer, saber o que se sente. Essa clareza não vem na correria. Ela nasce devagar, nos espaços vazios, nos minutos sem estímulo, nas noites em que a única companhia é a própria consciência. Quando você aceita esse processo, a solidão começa a mudar de forma, deixa de ser uma ausência pesada e passa a ser uma presença leve. Você começa a perceber que não precisa estar sempre disponível, que não precisa responder tudo de imediato, que pode dizer não sem culpa e, principalmente, que estar consigo mesmo pode ser mais nutritivo do que muitas companhias por aí. Isso não é frieza, é maturidade, é escolher com mais critério onde colocar sua energia, sua atenção, sua presença, porque tudo isso é precioso demais para ser desperdiçado com o que não soma. Schopenhauer dizia que a felicidade verdadeira é silenciosa, que ela não precisa de testemunhas nem de aplausos. Ela acontece em momentos pequenos, íntimos, muitas vezes invisíveis, como quando você lê algo que faz sentido lá no fundo, como quando você respira fundo e sente que está onde deveria estar, como quando você percebe que mesmo em silêncio está cheio, cheio de si, cheio de sentido, cheio de vida. E é aí que a solidão se revela como virtude, não porque te afasta do mundo, mas porque te reconecta com o que há de mais essencial dentro dele, você. A verdadeira transformação acontece longe dos olhos. É no escuro do silêncio, no recuo da solidão, que o espírito começa a se moldar de verdade. Schopenhauer sabia disso. Ele observava o comportamento humano como quem vê um rio correndo sem direção, cheio de pressa, mas sem destino. E ele dizia: a maioria das pessoas está ocupada demais tentando viver o que os outros esperam delas. Vivem para os aplausos, para as expectativas, para os roteiros prontos, mas esquecem de viver aquilo que realmente importa, a própria essência. E quando isso é ignorado por tempo demais, vem a angústia, silenciosa, corrosiva, insistente. O problema é que a angústia não aparece nas fotos, não dá para editá-la no feed, mas ela está ali todo dia, nas entrelinhas. Ela se revela na insatisfação crônica, na ansiedade constante, na sensação de que algo falta, mesmo quando tudo parece certo. E Schopenhauer não romantizava isso. Ele dizia que a dor é o ponto de partida da filosofia, que só quem sente desconforto com a própria vida é capaz de começar a pensar diferente. E é por isso que ele valorizava tanto a solidão, porque nela a dor não pode ser abafada, e quando ela não pode ser abafada, ela pode ser entendida. O estoicismo, como um bom irmão dessa filosofia dura e libertadora, também aponta para isso. Marco Aurélio escrevia que devemos agradecer até pelos momentos difíceis, porque são neles que o caráter é forjado, e não existe lugar mais desafiador e mais fértil do que a solitude. É nela que você percebe que o que dói nem sempre vem de fora, que muito do que machuca vem daquilo que você se recusa a ver, e quando você finalmente vê, tem a chance de mudar, de recomeçar, de se reconstruir com mais verdade, com mais consistência. Schopenhauer falava da alegria que vem quando a gente para de precisar dos outros para validar a própria existência. Ele dizia que essa alegria é serena, quase invisível, mas profundamente poderosa, porque ela nasce da liberdade. Liberdade de ser quem se é sem máscara. Liberdade de pensar sem precisar da aprovação de ninguém. Liberdade de gostar da própria companhia. E isso, ele dizia, é privilégio dos espíritos fortes. Não por serem melhores, mas por terem tido coragem de atravessar o deserto do auto-engano. Porque todo mundo vive se enganando um pouco, mas só alguns decidem parar com isso. Quando você começa a se acostumar com o silêncio, algo muda.
Os pensamentos ganham espaço, as emoções se organizam, as memórias voltam com mais clareza. E nesse processo, a consciência desperta. É como se você estivesse limpando um espelho embaçado há anos. De repente, você se enxerga. Não o que os outros veem, mas o que você é, com suas falhas, suas dores, suas potências. E essa visão é libertadora, porque ela não depende de ninguém. É sua, pura, crua e por isso mesmo, real. Schopenhauer dizia que viver por imitação é desperdiçar a única vida que temos. E ele tinha razão, porque se você não parar para pensar, para sentir, para escolher com consciência, vai acabar vivendo um roteiro que nem foi você quem escreveu. Vai acordar um dia cercado de coisas, de gente, de compromissos, e ainda assim, vazio. Porque tudo isso só tem sentido se você estiver presente em si, se você souber por que está ali. E isso, meu amigo, só se descobre quando você tem coragem de ficar a sós, quando você aceita a solidão como um portal, não para se afastar do mundo, mas para enfim entrar em si. Schopenhauer acreditava que a maioria vive como se fosse eterna, e não é porque ignora a morte, é porque ignora a vida. Vive imersa num cotidiano sem reflexão, num corre sem sentido, numa sucessão de dias que se repetem sem presença real. E o mais assustador é que isso parece normal. A rotina vazia virou o padrão, o silêncio virou ameaça, a solitude virou sinônimo de fracasso. Mas ele dizia o contrário, que a solidão é uma escola, e não qualquer escola, mas a mais exigente de todas. Aquela que não te entrega diploma, mas te devolve a ti mesmo. Essa devolução, porém, vem com cobrança. Ela exige que você encare os pedaços que foram esquecidos, os desejos não vividos, os medos abafados. Schopenhauer não suaviza isso. Ele sabia que olhar para dentro é, muitas vezes, como abrir uma porta que ficou trancada por anos. A poeira assusta, o cheiro incomoda, o escuro parece imenso, mas é só limpando esse espaço que você descobre quem mora ali, e talvez pela primeira vez perceba que você nunca esteve de fato presente na própria vida. Estava só cumprindo papéis, agradando vozes que nem sabe mais de onde vieram. O estoicismo entra como uma tocha nessa escuridão. Sêneca dizia que o tempo é o único bem que não pode ser devolvido, e por isso mesmo é o mais valioso. Mas o que vemos hoje são pessoas gastando seu tempo mais precioso com o que não transforma, com o que não acrescenta. Vivem ocupadas, mas não despertas. E quando o silêncio bate à porta, se assustam, porque ele expõe o quanto se perdeu na pressa. A solidão bem vivida é justamente o oposto. É o tempo que se usa para recuperar o que foi deixado pelo caminho. Schopenhauer falava de uma alegria que não é euforia, mas serenidade. Aquela que vem quando você percebe que não precisa mais correr, que não tem mais nada a provar, que o essencial na verdade é simples, um livro que te move, um pensamento que te cura, uma tarde de silêncio em que você se sente inteiro. Não são experiências espetaculares, mas são transformadoras, porque marcam o ponto onde você deixou de fugir e começou a permanecer. Permanecer em si. E isso hoje é quase revolucionário. Ele também alertava: quanto mais você se desenvolve, mais perceberá que o mundo valoriza o superficial. Vai notar que profundidade assusta, que silêncio incomoda, que verdade muitas vezes isola. Mas também vai notar que tudo isso vale a pena, porque a troca muda, o olhar muda, a energia muda. Você deixa de atrair o que te esgota e começa a ser ímã do que te nutre. A solidão não te faz menos social, ela te faz mais seletivo. E essa seletividade não é arrogância, é respeito. Respeito por você, pelo seu tempo, pela sua alma. Schopenhauer não era um homem frio. Era, na verdade, um homem que queimava por dentro. E talvez por isso valorizasse tanto o silêncio. Porque só no silêncio ele conseguia ouvir o que era verdadeiro. E queria isso para os outros também. Não que todo mundo virasse um pensador solitário, mas que ao menos uma vez na vida cada um tivesse a chance de se encontrar sem distrações, sem barulho, sem ninguém para aplaudir ou criticar. Só você, no meio do que sobrou. E o que sobrar, se for real, será suficiente.